Imagine por um instante um mundo sem dor, sem arrependimento, sem a sombra da morte. Um mundo onde a inocência nunca foi quebrada e o paraíso nunca foi perdido. E se Adão e Eva, nossos ancestrais bíblicos, nunca tivessem comido do fruto proibido? E se o Éden fosse o começo e não apenas uma memória distante? O momento crucial, o sussurro da serpente, a curiosidade irresistível. Em nossa linha do tempo, a escolha foi feita, e com ela, a introdução do pecado e da mortalidade na existência humana. Mas neste universo alternativo, Adão e Eva olham para o fruto e, por alguma razão divina ou por um ato de pura vontade, simplesmente o ignoram. Sem a queda, o Éden não é apenas um jardim, mas o berço de uma civilização inteira, moldada pela perfeição e pela comunhão direta com o divino. Que tipo de humanidade emergiria de tal existência? Antes de explorarmos essa realidade utópica, quero pedir um favor. Se você gosta de mergulhar em cenários intrigantes como este, considere se inscrever no canal. Sua inscrição nos ajuda a continuar criando conteúdo que desafia a mente. No Éden original, a vida era pura. Não havia vergonha, culpa ou a necessidade de esconder-se. Adão e Eva viviam em total transparência, tanto um com o outro quanto com seu Criador. Se o pecado nunca tivesse entrado em cena, essa inocência primordial seria a base de toda a experiência humana. A morte, como a conhecemos, é uma consequência direta do pecado. Sem a queda, a imortalidade não seria uma promessa distante, mas uma realidade tangível. O corpo humano, em sua forma perfeita, nunca envelheceria, nunca adoeceria, permanecendo em um estado de juventude e vitalidade eternas. O fruto proibido era o da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sem comê-lo, a humanidade não teria o conhecimento direto do mal, mas isso não significa ignorância. Pelo contrário, o conhecimento do bem, da criação e dos mistérios divinos poderia ter florescido de uma forma que mal podemos conceber. Nossa evolução, tal como a conhecemos, foi moldada pela luta, pela sobrevivência e pela superação de desafios. Mas e se a evolução fosse puramente espiritual e intelectual? A humanidade poderia ter desenvolvido uma consciência coletiva e uma capacidade de empatia e compreensão muito além da nossa. Sem conflitos, sem inveja, sem a necessidade de competir por recursos escassos, a sociedade humana seria uma utopia. As estruturas sociais seriam baseadas na cooperação, no amor incondicional e na busca coletiva pela beleza e pela verdade. Não haveria hierarquias de poder, apenas um serviço mútuo. A maldição sobre a terra, a labuta para cultivar, a hostilidade dos elementos, tudo isso veio após a queda. Em um mundo sem pecado, a natureza seria uma extensão do paraíso, respondendo à vontade humana de forma harmoniosa, fornecendo sustento sem esforço e beleza sem fim. Doenças, acidentes, o luto pela perda de entes queridos. Essas são experiências universais em nossa realidade. Mas imagine uma existência onde a dor física é desconhecida e o sofrimento emocional é uma impossibilidade. Como a psique humana se desenvolveria sem esses catalisadores? Em nossa realidade, a busca por propósito muitas vezes surge da necessidade de superar adversidades ou de encontrar sentido na mortalidade. Mas se a vida fosse eterna e perfeita, qual seria o propósito supremo da humanidade? Seria a pura adoração, a exploração criativa ou a contínua expansão da consciência? Sem as distrações do mal, da necessidade ou da doença, a mente humana estaria livre para explorar os reinos da criatividade em sua forma mais pura. A arte, a música, a invenção, tudo seria uma expressão espontânea de alegria e uma manifestação da glória divina. As barreiras linguísticas e os mal-entendidos são fontes de conflito em nosso mundo. Em um Éden sem pecado, a comunicação poderia ser telepática,
perfeitamente clara e baseada em uma compreensão mútua profunda, eliminando qualquer espaço para engano ou manipulação. A necessidade é a mãe da invenção. Mas e se a necessidade fosse apenas de aprimoramento e não de sobrevivência? A tecnologia poderia ter se desenvolvido de uma forma orgânica, simbiótica com a natureza, focada na beleza, na elevação espiritual e na expansão do conhecimento. A verdadeira virtude, argumentam alguns, só pode existir quando há uma escolha real entre o bem e o mal. Se o mal fosse desconhecido, o livre-arbítrio ainda existiria, ou a escolha seria sempre entre diferentes formas de bem, levando a uma constante ascensão espiritual. A família, em nossa realidade, é um refúgio e uma fonte de amor, mas também de desafios e perdas. Em um mundo sem morte, os laços familiares seriam eternos, criando uma linhagem contínua de amor, sabedoria e conexão através das gerações. A ausência de um fim, seja a morte individual ou o fim de uma era, alteraria fundamentalmente nossa percepção do tempo. Cada momento seria valorizado não pela sua finitude, mas pela sua infinita possibilidade, um fluxo contínuo de existência e descoberta. Em nossa realidade, a luz é valorizada por causa da escuridão, a alegria pela tristeza, a cura pela doença. Em um mundo sem pecado, esses contrastes seriam inexistentes. Seria a perfeição monótona ou a profundidade da experiência seria encontrada em nuances mais sutis de bem e beleza. A hipótese de Adão e Eva nunca terem pecado abre um portal para um universo de possibilidades que desafia nossa compreensão. É um lembrete do que poderia ter sido e talvez do que ainda podemos aspirar a ser, mesmo em nossa realidade imperfeita. Essa jornada especulativa nos faz refletir sobre a essência da humanidade, a natureza do bem e do mal e o verdadeiro valor da nossa própria existência. Que tipo de mundo você imagina que teríamos? Eu adoraria saber a sua opinião. Deixe um comentário abaixo com suas reflexões e teorias sobre o que aconteceria se Adão e Eva nunca tivessem pecado. Sua perspectiva enriquece nossa comunidade.